Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o canal Amor em Cristo e Maria, o seu canal católico. No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de dois santos que eram muito apegados à Santa Eucaristia. Estamos falando de Francisco Caracciolo e São Norberto. Francisco Caracciolo. Ele nasceu no ano de 1563, lá na Itália, numa cidade chamada Chieti. O seu nome, na verdade, era Ascânio, só mais pra frente que ele mudou para Francisco. A família dele, pessoal, rezava muito. Eles rezavam o rosário e faziam jejum todos os sábados. Ele gostava muito também de usar o escapulário. Ele usava todos os dias, não tirava. Aos 22 anos, ele teve uma doença chamada elefantíase. Essa doença ela é causada por um parasita e transmitida por um mosquito. Ela causa inchaço em várias partes do corpo, então causa uma grande capacidade na pessoa e uma desfiguração enorme. Ele prometeu para Deus renunciar a todas as riquezas terrenas que ele tinha, porque eles eram de uma família muito rica, em troca da cura dele. E Deus atendeu esse pedido dele, Deus curou ele. 2 anos depois, ele foi ordenado sacerdote. Ele fez parte da Companhia dos Brancos, que era o nome da congregação onde ele fazia parte. E essa congregação serviam os condenados à pena de morte e os condenados ao hospício. Que na época, pessoas que ficavam no hospício não saíam, né? Era como se fosse uma pena perpétua mesmo, ficava lá no hospício. Não tinha tratamento, né? Então eles ficavam morando lá. Um dia ele recebeu uma carta de um nobre genovês. Só que essa carta, na verdade, não era para ele. Ela era para um outro religioso que era da mesma congregação que ele e tinha o mesmo nome. Olha a coincidência. Mas para Deus não existe coincidência. Ele viu nesse erro um sinal divino de providência. Porque graças a esse engano que ele se reuniu com esse nobre e um abade também. Eles resolveram elaborar constituições para um novo instituto. Então, o que tinha nessa constituição? Eles já tinham 3 votos: o de pobreza, o de castidade e o de obediência. Nessa proposta, eles resolveram acrescentar um 4º voto, onde ele se comprometia a rejeitar qualquer cargo eclesiástico. E foi nesse momento que ele mudou o nome para Francisco. Como eu já disse antes, eles tinham uma grande paixão por Jesus Eucarístico. Ele sempre estimulava os jovens do hospital e também os sacerdotes a fazer adoração ao Santíssimo. Ele morreu no dia 4 de junho de 1608 e foi canonizado por Pio VII em 1807. São Norberto. Ele nasceu no ano de 1080 na Alemanha. Ele foi ordenado subdiácono e o imperador Henrique V o nomeou seu conselheiro pessoal. Mas foi exatamente ali que ele viveu uma vida totalmente mundana. Mas, como Deus tem planos pra gente, ou a gente vai até Deus por amor ou pela dor. No caso do Norberto, foi pela dor. No ano de 1115, durante uma tempestade muito forte, ele caiu do cavalo. Quase morreu. E ali ele se arrependeu e assumiu uma vida totalmente de penitência. Porque ali ele viu as coisas que ele estava fazendo de errado, que não era certo, e resolveu mudar de vida. Ele foi ordenado diácono e sacerdote no mesmo dia, e ele peregrinou pelo país pregando a palavra de Deus, que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, ou pelo menos quase todo mundo. Como disse Jesus, vá e pregue o evangelho.
Em 1121, Norberto fundou sua ordem religiosa. Ele escolheu a regra de Santo Agostinho. Essas regras, pessoal, é um conjunto de regras criadas por Santo Agostinho. Sim, Santo Agostinho, o mesmo, o próprio. E essas regras incluem oração, castidade, obediência, tem várias regras. Dá uma pesquisada aí que vocês vão achar essas regras, é muito legal. Em 25 de julho do ano de 1126, Norberto foi ordenado arcebispo. E durante esses anos dele como arcebispo, ele lutou muito pela liberdade da igreja em relação aos príncipes. E em todos esses anos, sempre que ele fazia ou assumia qualquer trabalho, ele celebrava a missa antes. Que ele sabia ali o poder da Santa Missa, né, gente? Como já disse, ele tinha uma fé muito grande no poder da Eucaristia, na missa, e muitos milagres que foram atribuídos a ele, ao São Norberto, ocorreram no sacrifício da Santa Missa. Ocorreram milagres como milagres de cura, exorcismo, reconciliação e muitos outros. Lembrando, tá, pessoal, que os santos, eles só intercedem, quem faz os milagres é Deus. Mas eles são um atalho para chegar em Deus. Ele e Maria, né? Principalmente Maria, que é a mãe de Deus. Ele sempre ouvia a mãe dele, sempre. Ele morreu no dia 6 de junho de 1134. Ele foi canonizado pelo Papa Gregório XVII no ano de 1582. A história desses dois santos, eles mostram pra gente o poder que Deus tem, o poder que Deus usa para atingir a gente. Jesus deixou pra gente a Eucaristia. Tem grande poder. Eu tô cada vez me apaixonando mais pela Eucaristia. Sinto muita presença de Deus ali, que realmente, né, Jesus Eucarístico é próprio Jesus ali na Eucaristia. Ele ensina pra gente o amor pelo escapulário, o amor pela Santa Missa. Gente, é muito importante na missa, principalmente aos domingos, tá? Principalmente. Quando a gente começa a entender cada parte da missa, o que faz, o que não faz, o que significa, a gente sente cada vez mais a presença de Deus. Não deixem de ir à missa. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Só os inscritos acompanham tudo que acontece no canal, todas as novidades. Então, não esqueçam de se inscreverem. Se você quer compartilhar com a gente algum testemunho, algum milagre que aconteceu na sua vida, pode ser nos santos que a gente já falou até agora, pode ser desses dois, pode ser qualquer milagre, qualquer testemunho, podem comentar nos comentários. Não precisa citar nomes, tá? A gente vai começar a falar aqui no canal. Não vamos citar nomes, tá, pessoal? Só se vocês quiserem. Então, comentem lá, tá? Beijo, pessoal. Tchau, até a próxima.